Vamos estender um pouco as possibilidades para poder programar. Tá? E agora nós vamos ver uma das estruturas que nós temos então na programação, que é o uso ali do desvio condicional. Nós vamos ver uma forma de não precisar executar o código linha a linha, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, como foi visto anteriormente. Com relação ao desvio condicional, né, nem sempre dá para executar as coisas seguindo linha a linha. Né? Se a gente for seguir linha a linha, pode ser que alguma linha, dependendo de alguma entrada do usuário, ela não precise ser executada. Tá? Por exemplo, se eu for calcular a média das notas de um aluno, eu quero calcular lá o que eu precisaria fazer. Olha, eu preciso ler. Vamos considerar que são 4 notas do aluno. Então, eu vou ler a primeira nota, vou ler a segunda, a terceira e a quarta. O cálculo da média é somar tudo e dividir por 4. E eu vou mostrar essa média do aluno. Tá? Isso sim é uma coisa que eu posso fazer, tá? Utilizando a execução de cada uma das linhas. Tá? Agora, se eu quiser informar se o aluno foi aprovado ou não em uma disciplina, tá? Bom, vai depender do valor que foi do cálculo da média, eu vou saber se ele foi aprovado ou não. Tá? Então, como é que eu vou dar um printf se ele foi aprovado ou não foi aprovado? Eu vou precisar fazer um teste com relação à média, tá? Para poder mostrar. Então, eu não vou poder mostrar o printf ele foi aprovado se a média foi inferior ali à média de aprovação. Vamos, inclusive, demonstrar como que faz o cálculo da média dos alunos construindo o algoritmo para isso. Então, vamos codificar o algoritmo para calcular a média das notas de um aluno. Então, o que eu vou precisar com relação a essas notas? Eu vou considerar aqui que vão ser lidas 3 notas por aluno para calcular essa média. As notas, é importante ver quais são os tipos de valores de entrada, e essas notas eu vou considerar que elas podem ser números float, né? Então vai poder receber um 7,5, um 9,5, um 9,1. Então eu vou criar aqui essas variáveis chamando de N1, N2 e N3, são as 3 notas que o aluno vai ter. Eu também já vou criar aqui uma variável que vai ser a média, que vai ter o valor da média calculada para esse aluno. E eu vou precisar fazer a leitura dessas 3 notas, porque a média eu vou calcular aqui, não preciso ler, mas eu vou precisar fazer a leitura das notas. Então, eu vou fazer aqui assim, um comando printf inicialmente, só para mostrar um texto e para pedir para a pessoa digitar as 3 notas. Então, digite as 3 notas. Vou ler essas 3 notas. Então, aqui eu vou ler um float, vou ler um outro float e vou ler um terceiro float. Tá? Que vai para, não esquecendo o e-comercial, N1, N2 e N3. Então, fiz a leitura das 3 notas, estou esquecendo aqui do e-comercial. Agora eu posso calcular a média. N1 mais N2 mais N3 dividido por 3. Vamos deixar assim por enquanto. E, por fim, eu vou dar aqui um printf, onde eu vou mostrar média e um número float, que é o valor que está contido na variável média. Tem um erro aqui, nós já vamos perceber ele executando esse código. Tá? Que também é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado toda vez que faz a codificação, que é fazer a correta, testar corretamente esse código. Eu tenho que fazer uma boa avaliação com relação a o que eu preciso para testar e verificar se esse código está certo ou errado. E nesse processo vou fazer vários testes. Tá? Então, vou fazer aqui um primeiro para encontrar um erro bem rápido. Vou digitar aqui, para até ser mais fácil fazer esse primeiro teste, eu vou digitar aqui sempre a mesma nota, porque se a pessoa tirou 2, 2 e 2, como eu vou digitar aqui como terceira nota, eu espero que a média final dele seja 2 mesmo. E eu vejo que a média deu 4,66666. Por que isso? Por que ele calculou tão errado? Tem sempre que ter em mente e lembrar, lá dos operadores aritméticos, que esses operadores têm prioridade entre eles. O que aconteceu aqui quando ele fez esse cálculo? Ele não fez 2 mais 2 mais 2
que deu 6, e dividiu por 3, que dá 2. O que foi feito aqui foi 2 mais 2 mais 2, mas, bem, na verdade, a primeira coisa que se faz é a divisão. Né? Então, na verdade, o que ele fez foi 2 dividido por 3, né? 0,66666. Daí fez 2 mais 2, 4, 4 mais 0,66666, que dá esse resultado aqui. Tá? Então, esse foi o equívoco aqui cometido nessa operação aqui. Então, eu tenho que lembrar a importância ali de colocar os parênteses. Tá? Com esses parênteses aqui, eu já estaria garantindo que essa operação estivesse sendo feita na ordem que eu queria. Primeiro somar as 3 notas, depois dividir por 3. E agora eu consegui ali a nota que eu queria realmente, a nota 2. Vejam que eu tenho aqui muitas casas decimais, é meio estranho, né? Porque uma nota normalmente são só 2 casas ou uma casa de precisão. Então, nós vamos ajustar essa saída aqui, tá? Onde nós vamos fazer assim, tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, uma dica ali de formatação. Existem muitas regras nesse sentido, tá? Então, tem que se acostumar realmente, são questões de sintaxe, não é só colocar o número 2, não é só colocar o ponto, é o ponto 2 ali que vai fazer essa saída ser melhorada ali na reprodução do código, na execução do código. Então, aqui novamente 222, 2 ponto. Então, 2 casas depois da vírgula ali é o que eu estou colocando aqui nessa minha instrução aqui desse printf. E eu preciso fazer outros testes, também não devo ficar satisfeito com apenas um testezinho, é bom fazer outros, sei lá, 5.5 mais 2.3 mais, vamos dar uma nota alta aqui para a pessoa, mais 10, e deu esse resultado aqui assim, e eu não devo ficar feliz simplesmente vendo esse resultado e pronto. Tá? É importante que eu pegue, faça um teste, coloque realmente essas 3 notas aqui assim, e compare, né? Nem que seja lá no papel, mas eu tenho que pegar esses valores de alguma maneira, eu jogo numa calculadora e verifico se o resultado deu certo. Eu não posso ficar feliz com, deu um número ali qualquer e pronto. É lógico que no primeiro que eu testei 2, 2 e 2 era fácil, a média tinha que ser 2, mas agora com números diferentes eu também deveria estar considerando se ele está calculando certo ou não. Tá? Então não posso ficar simplesmente contente que deu um número aqui e eu considero que esse algoritmo está certo. Não, eu tenho que fazer testes, os testes mais variados ali. Inclusive, eu deveria ter testado aqui assim, dentro dos limites. É importante eu colocar algum valor intermediário, como eu fiz, com 2, com essas notas aleatórias, mas também vou testar aqui com 0 e verificar se ele realmente consegue alcançar o valor devido. E vou lá no limite superior, que é as notas 10. E ele também conseguiu ver que eram 10. Então, eu peguei limite superior e inferior para fazer os testes e alguns valores intermediários. E como todos os casos ali que eu testei, os 4 casos que eu testei foram corretos, estão corretos, então eu vou considerar que esse meu algoritmo realmente está correto. Então, para poder fazer um desvio condicional, tá? Escolher que partes do código nós vamos executar, nós vamos ver aí algumas estruturas. Tá? A primeira delas, a estrutura de seleção. Tá? Inicialmente vendo a condicional simples, tá? Onde vai existir apenas um bloco de comandos ali que vão ser executados caso uma determinada condição seja verdadeira. A sintaxe é essa daqui. Eu vou utilizar esse comando if, né? Numa tradução direta é o se determinada condição for verdadeira, então ele vai executar os códigos que estiverem aqui dentro do bloco de comandos. Vejam então que agora, antes só tinha um bloco, né, que é o bloco da função principal, e agora a gente vai começar a colocar novos blocos dentro daquele bloco, tá? A começar aqui sendo visto o bloco do desvio condicional simples. Eu também tenho o desvio condicional com 2 blocos, tá? Um bloco verdadeiro e um falso, e a sintaxe desse bloco é a seguinte. Vejam que essa primeira parte aqui é igual, tá? Só que agora eu encadeio aqui assim uma palavrinha reservada, um else, que numa tradução direta ali seria o senão, e um outro bloco de instruções. Basicamente, essa estrutura de seleção está dizendo,
Se essa condição for verdadeira, vai fazer esse bloco de comandos. Se não, vai fazer esse outro bloco de comandos aqui. Vamos para o caso de mostrar que esse aluno, dependendo da média que ele obteve, se ele está aprovado ou não, se ele foi aprovado ou não. Eu vou considerar aqui uma média para aprovação. Ela tem que ser maior do que 7. 7.0 ali. Ou maior ou igual, né? Se ele conseguir 7 ou mais, então ele foi aprovado. Vejam que eu vou precisar fazer o uso de uma estrutura de seleção, porque, bom, eu não posso simplesmente fazer aqui assim um printf, aluno aprovado. Por que não? Bom, nessa execução eu vou ler a média e vou escrever aluno aprovado e pronto, né? Vou ter que fazer cada uma das linhas. Vou até fazer aqui assim a execução e vou até colocar aqui, ó, ele tirou 8, 9 e 7. Média deu 8 e eu disse que o aluno está aprovado. Ficou tudo junto, eu não coloquei nenhum /n ali, eu vou colocar para poder formatar melhor. Mas vejam que nesse meu teste até parece que deu certo, né? A média deu 8, o aluno está aprovado. Está aí novamente a importância de fazer os testes adequados. Vou fazer um teste com nota de aprovação e agora eu vou fazer um teste com nota de não aprovação, que ele não seria aprovado. Mas ele disse, ó, a média foi 2 e o aluno está aprovado também. Tá? Então, nesse teste eu vi que realmente esse meu algoritmo não está certo, como era esperado, porque eu simplesmente, não importa a média, estou mostrando essa linha de código, o que não faz sentido, então vou fazer uso do desvio condicional que a gente acabou de ver. Então, vou criar aqui assim um if, lembrando que a sintaxe é essa daqui. Tá? E aqui eu tenho que escrever uma condição dentro aqui dos parênteses. Que condição é essa? O que é uma condição? Essa condição é nada mais do que um teste. Eu vou ter que fazer um teste, vou comparar alguma coisa normalmente, e dependendo do resultado desse teste, que sempre vai ser verdadeiro ou falso, tá? Dependendo do resultado desse teste, eu vou efetuar essa linha de código, eu vou executar esse bloco que tem essa linha de código ou não. No meu caso, o teste vai ser um teste relacional, onde eu vou comparar o valor da variável média e verificar se ele é maior ou igual a 7. Ou 7.0, 7. Eu vou colocar só aqui o 7 que dá na mesma. Tá? Então, se a média do aluno, se a média for maior ou igual a 7, então eu vou escrever na tela que o aluno está aprovado. Trazendo a execução do código, vou digitar aqui algumas notas. Deu que a média deu 10 e o aluno está aprovado. Por quê? 10 é maior ou igual a 7, então vou escrever que o aluno está aprovado. Fazendo um outro teste. A média agora deu 3 e ele não mostrou nada. Porque então, o que significou aqui? Ele testou aqui que 3 não era maior ou igual a 7, então esse teste deu falso. Se deu falso, então eu não executo esse bloco, eu pulo esses comandos aqui que estão dentro desse bloco deste condicional, desse if. Fica meio estranho, eu ter essa execução aqui que só mostrou a média e não falou mais nada. Então, eu vou fazer o uso do... Porque, assim, é um problema, assim, ou o aluno está aprovado ou ele não está aprovado. Estou considerando essas duas possibilidades apenas aqui no meu código. Ou ele está aprovado, ou ele não está aprovado, e nesse sentido, então eu vou querer mostrar a mensagem de que ele não está aprovado, da não aprovação do aluno, caso a média não tenha sido alcançada. E nesse sentido, eu vou colocar aqui o uso de um bloco else, para poder ali mostrar que o aluno não aprovado. Tá? Então eu fiz a execução um pouco diferente, ou alterei aqui meu código para fazer a execução, fazendo esse teste e tendo dois blocos. Se essa condição for verdadeira, eu vou efetuar o que tiver aqui dentro desse primeiro bloco. Se não, eu vou efetuar o que está aqui dentro deste outro bloco aqui. Então, minhas mensagens vão ser diferentes de acordo com a média que foi calculada para aquele aluno. Testando. Nota 4, 5 e 6. A média deu 5. 5 não é maior ou igual a 7. Então, eu digo que o aluno é não aprovado. O aluno não aprovado aqui foi a mensagem trazida. E do contrário,
como a gente já tinha até testado antes, 6, 7, 8, a média deu 7, 7, o aluno está aprovado. Tá? Então, teria esses dois comandos que vão ser escolhidos de acordo com a condição que tivesse sido incluída aqui. Um cuidado sempre especial, né? Então, se eu tivesse feito simplesmente assim, se a média for igual a 7, o aluno está aprovado, eu tenho que conseguir fazer um caso de teste, eu tenho que pensar em casos de teste que me mostrariam que aquela condição está errada. Por exemplo, calculando aí alguma nota que a média desse 7, aqui ele deu 7 como média, ele diz que o aluno não está aprovado. Então, de acordo com os testes, se eu pensei em bons casos de teste, eu vou conseguir encontrar o meu erro de programação. Tá? Então, é sempre importante pensar nos valores, não jogar qualquer valor realmente, porque aqui daí eu teria visto, tá, que tinha faltado o maior ou igual a 7 ali. Tá? Novamente, sempre programar não é só conseguir criar as linhas de código adequadas, eu tenho que pensar em casos de teste para poder mostrar também que o meu código pode estar errado em alguma parte. Tá? Então, o código ele tem que ser realmente bastante testado, bem pensado ali em como testar ele, para verificar se ele está certo ou está errado. Uma outra estrutura, então, encadeamento maior ali com relação à estrutura de seleção que a gente estava vendo, são os condicionais alinhados. Né? Quando eu coloco vários condicionais um dentro do outro. Tá? Então, eu posso fazer esse alinhamento de comandos. Tá? Então, aqui eu tenho um bloco if, e dentro do condicional aqui do else, no segundo bloco, eu coloquei um outro bloco, e dentro desses blocos eu posso ir colocando outros blocos. Eu posso ir encadeando blocos conforme a minha necessidade. Né? Então, eu posso fazer esses encadeamentos e colocando blocos dentro de blocos ali para poder cumprir as necessidades do meu código. Tá? E vejam que eu tenho outras formas de fazer esse alinhamento. Tá? Então, aqui eu coloquei realmente um bloco dentro do outro. Tá? E aqui eu tenho uma outra formação. Vejo que ela é um pouquinho diferente. É interessante ver que essa estrutura, depois quando a pessoa se acostuma, é mais fácil de interpretar do que essa daqui, o que está acontecendo. Tá? E essas instruções são equivalentes. O funcionamento delas é igual, embora a escrita esteja ligeiramente diferente. O que tem diferente nessas dois conjuntos de código aqui? Vejam que eu não criei um bloco e coloquei o código lá dentro. Na verdade, eu já enderecei ele aqui, utilizando aqui uma junção aqui do else e do if. Eu fiz um else if, tá? Já colocando aqui a condição, encadeando as condições. Então, eu posso fazer essa mesma visão aqui desta outra forma. Vou dizer que inicialmente pode ser mais simples fazer assim, né? Porque a gente tem uma ideia de ter caixas dentro de caixas, blocos dentro de blocos, mas essa forma que assim é muito mais fácil de ler posteriormente. É importante até depois tentar transformar aquelas formulações desse jeito, onde tem um if dentro de outros blocos, para essa daqui, onde você deixa alinhado desta outra maneira. Tá? São equivalentes realmente, eu acho que vem muito da experiência, então é bom praticando para conseguir pegar e chegar nesse nível aqui de formação das estruturas, quando eu tenho estruturas com muitos condicionais. Eu vou alterar agora esse meu código para poder considerar uma situação onde o aluno ele pode estar, assim, não é só o aluno aprovado e reprovado. Eu vou criar uma condição aqui de recuperação. O aluno pode pegar recuperação se a média for maior ou igual a 5. Então, se o aluno conseguiu pelo menos uma média 5, ele vai poder fazer uma recuperação. Caso contrário, ele está simplesmente reprovado. Então, acima de 7, 7 ou mais, ele está aprovado. Se não conseguiu 7, né, ficou entre 5 e 7 e 6,9. Vamos considerar duas casas de precisão, então 6,99. Então, ele estaria ali em recuperação. Caso contrário, reprovou direto. Vou alterar esse meu código, então, adicionando essa outra condição aqui. Tá? Tenho algumas formas de fazer isso. A primeira que eu vou mostrar vai ser essa daqui. Se a média for maior ou igual a 7, simplesmente está aprovado. Se não,
ele tem essas duas possibilidades, ou ele reprovou, ou ele pegou recuperação. Então, aqui dentro dessa segunda possibilidade, eu vou fazer um novo caso de teste, onde vou verificar se a média é maior ou igual a 5. E se for maior ou igual a 5, então eu digo que aluno em recuperação, senão eu digo que o aluno está reprovado. Um detalhe é que assim, vejo que conforme o meu código ele vai crescendo, começa a ficar bastante importante utilizar corretamente esses espaçamentos aqui para indicar que determinado trecho de código, determinado conjunto de comandos, está dentro de um bloco. Eu não tinha comentado antes, mas, por exemplo, aqui na função principal, vejo que tudo que ficou dentro da função principal, eu fiz um encadeamento um pouquinho mais aqui para dentro. Tá? Isso se chama indentação, indentação do código. Pode ser feito utilizando ali uma tecla do teclado que é o Tab, pode ser feito colocando 1, 2, 3, 4 ou 2 espaçamentos. Tá? Pode colocar aqui 1, 2, não tem uma regra, tá? Uma regra assim, não tem uma obrigação, se o código não tiver indentado ele vai funcionar também, só que fica muito mais fácil entender um código a partir do momento que ele tem uma boa indentação desse código. Tá? Então também é uma dica ali bastante importante a ser tomada. Parece burocracia, mas se a gente vê, toda vez que a gente cria vou até fazer aqui assim, se eu tivesse criado aqui tudo grudado, quando eu dou um Enter, as ferramentas, né, essas IDEs de programação, normalmente elas cuidam da indentação automaticamente, tentam ajudar a gente nessa indentação, mas é um recurso bastante importante. Vejo que esse código aqui, ele vai se tornar muito mais fácil de entender do que se ele tivesse simplesmente assim. Que eu teria dificuldade de saber que bloco está dentro de que bloco, fica ruim, tem uma legibilidade menor. Porque agora, com essa indentação, eu sei que eu tenho esse bloco aqui do if, ele começou aqui e terminou efetivamente aqui. Tá? Então, esse é o tamanho dele. Sendo que esse daqui tem um comando dentro dessa primeira bloco, esse segundo bloco tem todos esses comandos aqui. Tá? Eu tenho essa organização visual, realmente é bom também ficar atento, tá, a essas questões de indentação. Voltando ao código que eu fiz, tá, vejam que se a condição aqui for verdadeira, eu vou executar esse comando aqui. Caso contrário, vamos considerar que assim que eu fiz o cálculo da média e a média deu 6. Então, quando eu fiz esse teste deu falso, dando falso ele vai executar esse bloco aqui, o bloco do else. Esses comandos aqui então. E nesse sentido, o que ele faz? Primeira coisa que ele faz quando ele entra nesse bloco, sendo que a média foi 6, ele testa se a média é maior ou igual a 5. E nesse caso 6 é maior ou igual a 5, então eu vou escrever na tela que o aluno está em recuperação e pular o restante dos códigos, dos blocos. Sempre lembrando que se eu fizer um bloco, eu não vou fazer o outro. Então, se eu fiz esse bloco aqui, se entrei nessa condição, eu não faço o bloco do else. Se eu não fiz isso daqui, eu faço o bloco do else e aqui eu vou fazer os testes devidos aqui, que no caso fazendo esse bloco ou esse outro. Tá? Vamos considerar que assim que a nota fosse uma média 3, por exemplo. Quando eu faço esse teste, o teste dá falso, eu venho para esse bloco aqui, média é 3, então média é maior ou igual a 5? Não, não é, então eu não vou fazer esse bloco, vou fazer esse outro escrevendo que o aluno não está aprovado. Se eu tivesse calculado aqui décima média 10, média maior ou igual a 7, então eu escrevo que o aluno está aprovado, então eu fiz esse bloco, ignoro o bloco do else e venho aqui para o final deste código. Só fazendo rápidos testes. Então a média deu 9,17 e eu digo que o aluno está aprovado então. Pegando uma outra situação. 1, 2, 3, média deu 2, o aluno não está aprovado. E uma terceira situação, para poder cair no recuperação, 5, 6 e 6.
deu média abaixo de 6, então está dizendo ali que o aluno está em recuperação. Eu teria que testar mais para pegar também exatamente uma média 7, exatamente uma média 5, mas eu vou pular esses testes para poder ir mais rápido aqui na explicação. Tá? Mas fica aí essas dicas também passadas com relação a essa indentação aqui correta do código. Deixa eu mostrar uma outra forma de escrever o mesmo conjunto de instruções. Tá? Vou até fazer que assim, vou só repetir aqui o código e fazer as alterações, que é puxar isso daqui desta maneira. Sobrou esse daqui. Sempre tomando cuidado, né? Cada abertura de chaves aqui eu preciso ter um fechamento, mas às vezes quando a gente muda alguma coisa no código, pode acontecer de sobrar ou de faltar, então tem que verificar se todos estão conforme ali. Abri, fechei, assim por diante. A ferramenta também ajuda a indicar, quando a gente clica nele, qual que é o correspondente. Isso facilita bastante a vida. Tá? Mas agora eu tenho esses dois blocos, tá? Este e esse daqui, que eles são equivalentes. O resultado é exatamente o mesmo, tá? Só que agora eu simplifiquei, fazendo aqui a escrita que se a média for maior ou igual a 7, eu digo que o aluno está aprovado. Se não, se a média for maior ou igual a 5, eu digo que o aluno está em recuperação. Se não, se nenhum dos dois casos anteriores foi verdadeiro, então eu escrevo que o aluno foi reprovado. Fazendo aqui uma rápida execução. Média deu 5, aluno em recuperação, tá? Porque eu mantive os dois códigos, né? E os dois são equivalentes, eu não preciso dos dois. Então, vou apagar esse daqui que era o mais difícil de ler, esse daqui é mais fácil de ler. Tá? Então, eu vou deixar esse daqui no meu código. Tá? Vale também uma consideração aqui assim, importante, que sempre pensando qual que é as melhores condições para o código ficar menor. Tá? Porque eu poderia ter testado primeiro, poderia ter tentado fazer a mesma questão aqui assim, só que de um jeito mais complexo. Aqui, por exemplo, para o aluno estar em recuperação, a média tem que ser maior ou igual a 5 e menor do que 7. Poderia pensar fazer desta maneira aqui, e média menor do que 7. Tá? Essa é uma formulação lógica aí possível com relação a essa recuperação. Então aqui eu utilizei um operador lógico. O operador lógico é e. Então se essas duas condições forem verdadeiras, então eu executo esse comando aqui. Tá? Se eu considerar que assim uma média 6, eu vejo que é maior ou igual a 5 e é menor do que 7. Para o E, eu preciso que as duas condições sejam verdadeiras, e nesse caso seria, para poder estar executando esse comando aqui. Tá? Por que eu não precisei fazer isso daqui efetivamente? Porque eu tomei um cuidado, eu vou deixar aqui por enquanto, porque eu tomei um cuidado de descartar a possibilidade da média ser menor do que 7 aqui, nessa primeira linha de código. Tá? Então, para poder chegar nesse segundo teste, só chega se a média for menor do que 7. Porque se ela for maior ou igual a 7, eu já vou entrar nesse bloco e vou pular os demais. Ela não sendo menor do que 7, ela vai chegar aqui. Ou ela sendo menor do que 7, melhor dizendo, ela vai chegar aqui para fazer o teste. Então, é certeza que ela é menor do que 7, eu não preciso ter essa condição. É lógico que, se eu escrevesse o código, e aqui eu vou trazer novamente, fazer uma cópia dele. Se eu escrevesse ele um pouquinho diferente, por exemplo, testando inicialmente se ele estava em recuperação. Fazer aqui assim uma baguncinha no meu código. Se não... Fiz aqui assim um pouco diferente o meu código. Eu primeiro testei se ele está em recuperação, depois eu testei se ele está aprovado, senão eu digo que ele está reprovado. Eu tenho as três condições aqui ainda no meu código, só que ficou numa outra ordem. E para ficar nessa outra ordem, eu teria que ter uma preocupação realmente de colocar esse E aqui, porque eu não teria descartado no meu primeiro teste. Vejam, não é uma coisa tão fácil de entender realmente. Tá? Algumas pessoas demoram um pouco mais para poder entender esse meu raciocínio que eu estou explicando aqui. Tá?
Não é uma coisa de se assustar, mas é importante ter em mente, tá? Que dependendo da ordem com que você escreve as coisas, o cuidado que você tem na hora de pensar sobre o seu código, as coisas podem ficar mais fáceis ou mais difíceis aí de serem escritas, tá? Vejo que agora vai ser vital ter essa linha aqui, esse E aqui, para poder descartar as notas, tá? Que estão as notas de aprovação. Porque se eu fizer sem essa parte aqui, deixar desse jeito aqui, deixa eu apagar essa primeira parte aqui. Se eu deixar desta forma aqui, se eu for testar ali o meu código, eu vou ver aqui que eu vou colocar 7, 8 e 9. Média deu 8. E eu disse que o aluno está em recuperação. Por que o aluno está em recuperação nesse caso com média 8? Porque eu testei se a média é maior ou igual a 5, e 8 é maior ou igual a 5. Então eu digo que o aluno está em recuperação e eu pulo direto para o final. Quer dizer, eu nem chego aqui a testar que a média é igual a 7, maior ou igual a 7, para dizer que ele está aprovado. Não, eu fiz esse primeiro bloco, eu pulo todos os demais, porque eu faço esse bloco, ou esse, ou esse. Eu fiz o primeiro, eu já vou aqui direto para o final, e não importa aqui que tinha essa outra condição aqui presente no meu conjunto aqui de seleção. Tá? E só se eu colocar... Tinha apagado, deixa eu colocar de volta. Só se eu colocar desta maneira, é que eu vou ter ali a condição de que o aluno está aprovado. Por quê? Agora a média deu 8, 8 não está dentro desse intervalo, então eu não fiz esse bloco. Quando eu testei que se a média era maior ou igual a 7, era, então eu digo que o aluno está aprovado. Então, dependendo como é que você escreve o seu código, pode ficar um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. O importante é que, de qualquer maneira, mesmo que aquele fosse mais difícil, tivesse aquela condição a mais, estivesse utilizando o operador lógico, ele estava certo. Ainda era uma solução para aquele problema. E talvez o primeiro problema ali, o primeiro objetivo da pessoa quando escreve o código é inicialmente fazer com que ele funcione adequadamente. E depois pode ser pensado em melhorias para esse código, para ele ficar mais eficiente, ficar mais fácil de enxergar, mais fácil de ver, né? São preocupações secundárias aí que a pessoa pode ter com relação à legibilidade então desse código. E é isso. Então, fazendo uma pausa aqui para uma charge. Esse é o programador experiente, esse daqui é o não experiente. Cara, por que esse if está dando problema? Ele colocou aqui um if, né? Se o valor de uma variável for igual, essa é a intenção dele, dizer se o valor da variável for igual a 35, então ele faria alguma coisa do bloco. O programador experiente diz, tem que colocar mais um igual aí no meio. Né? Assim, ele colocou aqui o var mais um igual, bem aqui no meio, realmente fazendo exatamente o que o programador tinha dito. Para poder entender, né, achar graça dessa charge, tem que lembrar de uma coisa importante, né, que é o comando de igualdade, que é o que ele quis dizer. Isso aqui é um erro bem comum de se fazer no começo com programação. Eu quero testar se a variável é igual a 35, eu faço dessa forma. Mas, a bem da verdade, para testar se uma variável é igual a 35, eu tenho que fazer igual, igual. Colocar mais um sinal de igual ali no comando para poder realmente estar fazendo o teste de igualdade. Uma outra opção para o condicionamento ali alinhado é fazer uma estrutura, não dá para usar sempre, né? Mas existe uma estrutura que é assim, que é chamada switch. Tá? Ela leva essa condição aqui, eu coloco uma condição que normalmente é uma variável que acaba colocando, e aqui eu vou testando com os case quais são qual que é o valor dessa condição. E se aquela condição atender àquele valor, eu vou fazer o conjunto de comandos aqui assim. No final, eu vou colocar um break para poder encerrar, tá? Senão ele vai fazer testes com as outras condições. E eu tenho, inclusive, aqui assim um comando default, que é o que acontece caso nenhuma das condições anteriores tenha ocorrido. Tá? Esse comando que assim, ele não é aplicável em todas as situações, tá? Mas ele vai diminuir também bastante o código, uma estrutura interessante. Eu só não vou entrar em detalhes aqui nessas aulas teóricas. Só para pontuar mesmo aí a existência dessa estrutura que é o switch. Então, trazendo algum enunciado para poder praticar o uso dessas estruturas, tá? Vamos fazer um algoritmo que vai calcular o volume da esfera de raio R
em que R é um dado que vai ser fornecido pelo usuário, então o usuário informa qual que é esse raio e vai ser calculado então o volume dessa esfera, sabendo que para o cálculo do volume da esfera, a formulação é essa daqui. O volume é igual a 4 dividido por 3 vezes π vezes R ao cubo. Então, esse objetivo eu tenho que ter em mente que essa fórmula aqui que eu vou usar para o cálculo. Se eu for fazer a solução desse algoritmo, eu vejo que o que eu preciso? Bom, antes de mais nada, a inclusão da biblioteca ali para fazer a leitura e mostrar resultados na tela. Vou fazer o meu bloco da função principal. Que variáveis eu preciso para esse meu problema? Bom, estou criando aqui 3 variáveis. Estou considerando o raio, né, que vai ser um valor float. Eu vou considerar que o usuário pode digitar um valor ali 2.5, por exemplo. Consequentemente, o cálculo do volume, ou mesmo que isso daqui fosse inteiro, né? Mesmo que fosse um valor inteiro, o volume eu vejo pela equação aqui, ele é um valor que possivelmente vai ser um valor de ponto flutuante, né? Então vou ter precisões ali de decimais, porque por mais que eu faça multiplicações, eu ainda tenho esse 4 dividido por 3. E o valor de π, eu estou colocando aqui, definindo ele já com o valor, já estou criando a variável e já colocando um valor, que vai ser o valor 3.14, essa precisão que eu vou dar para o meu valor de π. O que eu preciso que o usuário me forneça é simplesmente o raio dessa esfera, então eu vou pedir para que ele digite o raio e eu vou ler esse raio. Lembrando que eu vou ler aqui assim como se fosse um float, esse valor digitado pelo usuário, e vou armazenar na variável raio. Em seguida, eu vou fazer o cálculo desse volume, né? Então, aqui eu estou fazendo o cálculo. Lembrando, que tem prioridade nos operadores, eu estou garantindo, embora aqui não teria problema de prioridade, não, teria sim. Então, eu estou garantindo que as coisas vão acontecer primeiro essa divisão, depois esse raio ao cubo aqui, depois eu multiplico os três componentes para poder estar calculando o meu volume. Lembrando também que na divisão, para eu não correr o risco de 4 dividido por 3 dar apenas 1, se eu fizer o inteiro dividido pelo inteiro, eu transformei um dos elementos aqui assim em um float, para eu poder ter o valor real ali sendo obtido. E aqui eu vou mostrar qual que foi o volume calculado para aquele raio. E acabou este algoritmo. Então, trazendo aqui assim o algoritmo, eu vou pedir para testar ele. Vou ler aqui assim o raio 5. Deu aqui assim qual que é o volume dessa esfera de raio 5. Vejo que aqui também o problema não está dizendo se são 5 centímetros, 5 metros, 5 nada, são 5 unidades de alguma coisa. Tenho que testar se o resultado realmente está correto, mas está aqui a execução ali do que foi colocado. Vejo que nesse problema, inclusive, ele não precisou nada de condicional aqui, eu não precisava de desvio condicional, porque no final das contas o que eu precisava fazer era ler o raio, calcular o volume e mostrar qual que foi o volume calculado. Eu não tinha nada ali que precisasse selecionar. Então também não preciso colocar essas estruturas de seleção quando realmente não for necessário. Talvez aqui eu quisesse testar se o volume for muito grande, se ele for muito pequeno, eu poderia estar ali criando alguma condição diferenciada. E eu vou criar uma aqui. Vamos considerar o seguinte, olha, se a pessoa digitar um raio 0, por exemplo, então não vai ter volume. Ou seria 0 realmente, o volume. Vamos até testar se ele estaria fazendo o cálculo do volume correto. 0, deu volume 0. Mas vamos considerar que se for 0 eu não vou calcular. Então ali caberia realmente fazer um desvio condicional. If raio for igual a 0, então printf, vou dizer aqui, não vou calcular, revolta aqui do algoritmo, senão eu vou fazer esses dois comandos. Então dentro de um bloco aqui eu tinha só uma linha, aqui eu posso ter várias linhas, eu tenho várias linhas, ou 2 linhas, melhor dizendo. Então esses blocos eles não têm um limite de linhas, de comandos ali que podem ter também, pode ter quantos quiser, assim como a gente já tinha aqui no bloco da função principal.
Tá? Então aqui eu posso ter vários comandos sendo inseridos no meu código sem problema. Tá? E agora eu fiz ali o teste. Então, se o raio for igual a zero, ele diz que não vai calcular. Caso contrário, ele calcula e mostra o resultado do volume ali da esfera. Então, se eu colocar zero aqui novamente, não vou calcular. Se eu colocar aqui 4, ele calculou o valor. Vejam que, dependendo da minha condição, né, não faz muito sentido assim, só porque é zero eu não vou calcular. E se for um número negativo? Né, não posso ter raios negativos. Então, até vou considerar o seguinte, que se for menor ou igual a zero, eu não vou calcular. Ou eu poderia colocar só assim, se for menor do que zero, valor inválido. Então, agora até com raio zero, até calculo. Vou dizer que é zero o mesmo volume. Se for um raio negativo, um valor negativo aqui sendo inserido, eu digo que é um valor inválido e não faço nada. Se for um valor positivo, então eu calculo ali o volume associado a esse raio. Tá, então, aqui eu coloquei para poder, e às vezes eu preciso realmente, né, nesse sentido, eu preciso muitas vezes fazer testes ali para evitar algum tipo de problema. Porque assim, realmente não faria sentido aí calcular um volume negativo, tá, por causa desse raio negativo da esfera. Fazendo agora um algoritmo que vai ler o ano de nascimento de uma pessoa, calcular e mostrar a sua idade, e também verificar e mostrar se ela tem idade para votar, tá? Ou se ela já tem a idade também para conseguir a carteira de habilitação. Tá? Para votar tem que ter 16 anos ou mais, para ter a carteira de habilitação 18 anos ou mais. Então, o algoritmo para poder cumprir aquele enunciado, vou incluir a biblioteca, criei o bloco da função principal. Para fazer, até deixa eu voltar aqui um pouco no enunciado, né? Calcule e mostre a idade. A gente vai fazer uma simplificação aqui, porque a idade vai depender também do dia e do mês de nascimento. Nós vamos fazer uma aproximação só para facilitar, onde nós vamos considerar que é apenas o ano que me interessa. Tá? Então, se a pessoa já fez aniversário esse ano ou não, daria uma diferença na idade, mas nós vamos simplificar ali, vamos considerar só que vai ser a diferença do ano atual para o ano de nascimento da pessoa. Tá? Então, a gente vai pedir para a pessoa qual que é o ano que ela nasceu. Nós também temos aqui assim uma variável que vai ler qual que é o ano atual. Tá? E depois aqui que vai ser feito o cálculo da idade, tá, dessa pessoa. Então, a gente vai pedir qual que é o ano de nascimento da pessoa. Ela vai digitar o ano de nascimento. Vai digitar o ano atual. Tá? Vai pedir, né, o ano atual e vai ler esse ano atual. Vou calcular a idade, simplesmente subtraindo o ano atual do ano que ela nasceu. E com isso eu vou poder mostrar a idade da pessoa. Tá? Essa é a primeira parte ali, que é determinar qual que é essa idade. Eu tenho uma segunda parte do problema, que é dizer se ela pode votar e se ela pode tirar a carteira de habilitação. Tá? Então, a continuação desse algoritmo, aqui do lado da direita, eu começo a fazer os testes com relação a essa variável de idade aqui, com a idade calculada. Então, a gente viu que se ela fosse uma pessoa com mais de 18 anos, ela já pode tanto votar como tirar a carteira de habilitação. Quando eu falo mais de 18 anos, só tem que tomar cuidado que a pessoa que tem 18 anos, ela já pode fazer isso, né? Então, 18 anos ou mais. Então, aqui eu tenho que fazer o uso do maior ou igual a 18. Se não, se eu fizer só maior que 18, realmente cumprindo exatamente o que está no enunciado, sem refletir sobre ele, uma pessoa que fez 18 anos não vai poder fazer a CNH, né, a carteira de habilitação, e está incorreto. Então, aqui, se a pessoa tiver 18 anos ou mais, eu vou dizer que ela pode votar e dirigir. Se não, se ela tiver maior ou igual a 16, então ela só vai poder votar. Tá? Então, se ela tem 16, ela vai poder votar. Se não,
né? Se ela não é maior que 18, também não é maior que 16, então ela não vai poder votar nem dirigir. Tá? Então ela não vota nem dirige. E com isso eu teria minhas três condições, minhas três possibilidades aí avaliadas para poder definir o que era pedido no enunciado. Tem que tomar cuidado que dependendo do jeito que for formulado os testes aqui, eu posso ter que colocar mais condições. Tá? Tem que lembrar que são excludentes aqui essas condições, como eu vou demonstrar lá posteriormente no Code Blocks. Então, finalizo e encerro aí esse bloco da função principal. Estou encerrando aqui, né? Esse encerra o bloco principal e lembrando então, não esquecendo do fechamento de abrir esse bloco, fechei, abrir esse bloco, fechei, abrir esse bloco e fechei. Então, trazendo o código para o Code Blocks, eu tenho aqui assim o cálculo da idade e essas condições. Vou fazer aqui assim um rápido teste. Então, vamos considerar aqui que o ano de nascimento seja 1900, o ano atual seja 2000. Então, eu tenho, a pessoa tem a idade de 100 anos, né? E ela pode votar e dirigir. Eu até vou melhorar aqui assim, vou dizer assim, ó, idade é igual anos. Então, agora vai escrever realmente ali 100 anos. Não vai ficar só a idade 100. Essas condições a gente já avaliou. Eu só vou fazer aqui assim uma mudança. Tá? É que esse algoritmo, ele pede que assim o ano atual, para que ele possa... bom, ele vai funcionar esse ano, vai funcionar o outro ano também, e assim por diante. Dependendo do ano que eu rodar, ou melhor dizendo, o ano que eu inseri aqui, porque não necessariamente ele está pegando o nosso ano atual, tá? Ele vai ter um resultado diferente. Vamos considerar que assim que o ano atual é 2020. Tá? Esse algoritmo aqui, se eu colocar fixo que o ano atual é 2020, ele só vai funcionar, ou só vai calcular essa idade corretamente quando eu rodar esse algoritmo em 2020. A partir do momento que eu rodar nos outros anos seguintes, os resultados ali estariam incorretos. Tá? Isso é uma coisa ruim, mas é uma possibilidade ali para o enunciado que foi colocado. Então agora eu só vou pedir o ano de nascimento, 1920. Então ele diz que eu tenho 100 anos, com aquela mudança que eu fiz no meu printf, e eu posso votar e também dirigir. Tem como pegar automaticamente essa data que assim, né, o ano da data que está no computador, por exemplo? Tem, mas aí são recursos avançados ali que eu não vou demonstrar aqui para vocês.